Fernando Collor toma posse, assina as primeiras medidas e anuncia: os preços e salários vão ser pré-fixados. Para o mês de abril, a pré-fixação de preços e salários será de 40%. As primeiras medidas, a festa da posse e o discurso do presidente Collor no Congresso, você vai ver em detalhes nesta edição. A posse do novo presidente brasileiro foi destaque nos jornais da Europa. A imprensa europeia quer saber agora como o presidente Fernando Collor vai enfrentar uma das maiores inflações do mundo. Foram raras as vezes em que os jornais europeus dedicaram tanto espaço ao Brasil. A imprensa britânica destacou o aspecto econômico. O novo governo brasileiro enfrenta o desafio de não repetir o exemplo da Argentina, que ganhou o primeiro round contra a inflação, mas depois perdeu o controle da luta. Na França, o jornal Le Figaro, em quase uma página inteira, anunciou que uma nova geração de líderes assume no Brasil, tentando mudar uma economia arruinada. O mesmo tom de mudança foi utilizado pela imprensa alemã, destacando que o novo presidente brasileiro já surpreendeu favoravelmente na escolha de seus ministros. As imagens da posse do presidente Fernando Collor de Mello também foram distribuídas para a Europa pelas agências internacionais, mostrando a transmissão do cargo, os líderes estrangeiros e trechos do discurso do novo presidente. Historiadores econômicos abalizados, o país que mais cresceu. A expectativa agora da imprensa na Europa é conhecer os detalhes da proposta econômica do novo governo. A inflação gigantesca deixa os europeus curiosos sobre as armas que serão utilizadas. Como disse hoje o jornal alemão Frankfurt Allgemeine, o próprio presidente Fernando Collor de Mello sabe que para derrubar o tigre da inflação e não repetir o exemplo da Argentina, só vai contar com uma flecha e ela tem que ser certeira. Nos Estados Unidos, os jornais falam do presidente Fernando Collor como o líder que vai abrir a economia do país ao capitalismo moderno. Para os jornais americanos, um dos presidentes mais jovens do mundo vai começar o governo com medidas muito duras. Os jornais americanos dão destaque à juventude do presidente e da equipe econômica que chegou ao poder hoje em Brasília. O The New York Times diz que ele é um mestre em aparecer em fotografias, projetando uma imagem jovem e ativa. O jornal compara o presidente a um dínamo. Na seção econômica, o destaque é a ministra Zélia Cardoso de Mello, de apenas 36 anos. Diz o jornal que ela vai liderar um novo ataque aos males do Brasil, cortando os gastos públicos e caçando os sonegadores de impostos. Em editorial, o jornal anuncia: no Brasil, chegou a vez do capitalismo radical. Diz que Fernando Collor passa a ser o mais importante líder da América Latina num país onde convivem a riqueza do primeiro mundo no sul e a pobreza do terceiro mundo no norte e nordeste. O jornal aplaude o programa do presidente e diz que enquanto ele permanecer no caminho das reformas, merece forte apoio dos americanos. Cauteloso, o jornal financeiro The Wall Street Journal anuncia que o Brasil aguarda um choque fiscal e arrisca o palpite de que virão medidas duríssimas na economia para controlar a inflação e a dívida pública. Nenhum desses jornais publica a reação dos americanos mais interessados nessa mudança de governo, os banqueiros. Eles esperam primeiro ouvir as novas medidas econômicas para depois comentar. Como é normal a falta de notícias sobre o Brasil aqui, a maioria dos americanos só vai conhecer o novo presidente brasileiro daqui a pouco, quando começam os telejornais da noite nas principais cadeias de televisão dos Estados Unidos.